Amém. Boa tarde, graça e paz a todos que esperam pelo Senhor, que temem o Senhor. Hoje eu quero compartilhar algo que também não planejei e estava tomando café e minha esposa falou: Nossa, estou vendo um filme onde as pessoas perseguem os judeus como animais, que coisa horrorosa, né? Que situação. E nesse interim de ir lá, de tomar o que normalmente eu não como, é café com leite mesmo, mais café do que leite. E nessa de eu vim para o quarto, então as coisas fluem naturalmente. Muita coisa, o Espírito Santo ele sopra e nós pensamos que é uma coisa que vem na nossa cabeça. Eu pensei isso, eu tive vontade de fazer aquilo. Não, é Deus dando um sinal verde para nós. Então, o tema está aí na frente. Hoje eu vou fazer usar a mesma configuração de mostrar para vocês na tela os versos que eu quero compartilhar. O que eu vou falar hoje? O tema: Israel e o Senhor dos Exércitos. Quando começa a aparecer na Bíblia essa frase, o Senhor dos Exércitos? Mais especificamente quando eles saem do Egito, tá? Depois de 400 anos, 430 anos, e ali era mais de 1 milhão de pessoas, acho que 600 mil homens estavam prontos para a peleja, mas tinha muita gente, muita mulher, muita criança, muito jovem, adolescente, animais, muita gente. Então, ali desde a saída, que ele sai no meio da noite, ele celebra a Páscoa no final da tarde, de noite, ali a primeira Páscoa, de noite vem o anjo, todos os primogênitos morrem. Então ali o Senhor dos Exércitos começa a aparecer. Então o faraó libera, mas depois se arrepende e manda os exércitos atrás. Então uma coluna de fogo ia ser grande, não devia ser pequena, e muito forte, de fazer qualquer um tremer, ia entre uns e outros. Então os exércitos não podiam chegar perto deles. Então ali começa esse novo nome que é dado para Yahweh, para Adonai, para Hashem, e os judeus mais para frente, né, chamavam Deus de muitos nomes, não chamavam ele pelo nome, que são 4 letras do alfabeto hebraico. Vamos dizer, para nós no português seria Yahoo. Então eles começam a conhecer o Senhor dos Exércitos. Bem, agora eu vou pular para, vamos dizer, 1500 anos para frente desse episódio, dessa saída do Egito, quando Davi, já sendo ungido rei de Israel por Samuel, ele vai levar comida para os irmãos e o filisteu saía todo dia, tinha um pequeno vale, ele saía de lá e falava: seu bando de bunda mole, seu bando de maricote, seus boiolas. Ele via, vamos trazer uma linguagem bem popular de hoje, seus maricas, não tem um homem aí que presta, e os caras se matavam de rir lá. E os exércitos tremiam porque o cara era enorme, tinha uma lança enorme, a espada dele era muito grande, ele tinha um escudeiro, um cara devia ser cheio de cicatrizes, fazia parte daquela raça híbrida. Tá? Depois os valentes de Davi matam outros 2 irmãos de Golias. Tá? Então aqui, Davi chega, quem quiser leia lá com calma. Eu vou dar aqui para vocês o texto, 1 Samuel capítulo 17. Então ele chega lá e falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Oh, que coisa maravilhosa, aleluia! Davi, ele viu diferente de todos os que estavam no exército, do próprio rei Saul, de todo mundo.
então dos comandantes. Então ele falou: olha, quem é esse cara para afrontar o Deus, o Senhor dos Exércitos? É isso que ele está falando. Davi era um homem cheio de fé, apesar de todos os seus defeitos, cheio de fé. Então, o irmão dele aqui no verso 28 dá uma bronca, né? Acendeu a ira contra Davi, diz: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Então vamos acelerar aqui. Está aparecendo aqui o Windows querendo saber a cor da meia que eu uso. Então, para não falar outra coisa. Aí ele começou a falar, começou a demonstrar aquela fé, aquela indignação, aí chegou nos ouvidos de Saul, chamou ele. Então disse, verso 32, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu, contra aquele gigante imenso, tá? Porém Saul disse: contra filisteus não poderás ir para pelejar com ele, porque tu é ainda muito moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Como se falasse: tira isso da tua cabeça, você é um menino valente, mas isso não é para você não. Vamos adiantar aqui, ó. Daí ele começa a contar, né? Que ele mata um urso, ele agarra o urso e o leão, ele pega pela juba, quando tentaram vir matar as ovelhinhas. E Davi é um forte tipo de Jesus Cristo, tá? Então, tudo é vinculado a Jesus. Ele reina 30 anos em Jerusalém, ele toma Jerusalém, ele nasce na cidade de Belém, ele é da tribo de Judá, tudo vem isso se cumprir conforme as profecias que Deus dá para ele mais lá na frente. E ainda vai se cumprir, né? Porque esse rei que vai sentar no trono dele está para vir, muito em breve. Então ele fala aqui que o leão e o urso, apesar de serem uma ameaça mortal, ele matou os dois para proteger as ovelhas. Então ele fala: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Presta atenção, este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo, ou nós podemos falar o Senhor dos exércitos, tá? Então, o Senhor dos exércitos fez coisas tremendas na vida de Davi, na vida de Moisés, na vida de Josué, quando eles tomam posse da terra, coisas tremendas. Deus fez parar o sol e a lua por quase um dia. Vocês sabem o que é isso? As pessoas não pregam sobre isso, mas está lá. Leiam lá Josué. Deus parou todo o funcionamento. Ou o sistema solar continuou rodando, a gente não sabe, mas ele parou tudo. Quase um dia. Por causa de uma peleja, e quem matou mais os inimigos era o granizo que caía do céu. Bem, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, Davi, vai, o Senhor seja contigo. Então o que acontece? A história a gente já sabe. Ele desceu, juntou algumas pedrinhas, escolheu umas pedrinhas boas, né? Que ele devia treinar aquilo constantemente, ele devia ser muito bom de pontaria, mas ele não confiou na sua pontaria, na sua habilidade, ele confiou no Senhor. Ele teve uma atitude de fé e não deu outra. A pedra acertou a cabeça o cara fazendo chacota dele, que ele era um cachorro, ou ele cai no chão, ele corre, pega a espada do próprio gigante e corta a cabeça dele. E ali começa, ainda ele demorou mais de 10 anos para se tornar rei. Começa um período muito difícil de provações, ele é perseguido furiosamente por Saul por causa de ciúmes e inveja. E inveja e ciúmes têm poder para matar. E, bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu tenho acompanhado as notícias do povo pré-escolhido do Senhor, Israel, e tem dia que eu choro.
junto com eles lá, enterrando os mortos. Quantas mães perderam seus maridos? Quanta esposa perderam, quer dizer, quantas mães perderam seus filhos? Quantas esposas perderam seus maridos? Né? Quantos jovens de 18 a 22 anos, 21 anos estão morrendo? Uma coisa terrível, uma coisa assim abominável, uma coisa demoníaca, tá? Seres que foram sendo massacrados na mente, no coração, desde 2 anos de idade. Olha, aqueles lá, eles ocuparam a nossa terra, nós temos que matá-los e jogá-los todos no mar. Eles não querem uma parte da terra chamada Palestina, que nunca existiu na história um reino chamado Palestina, tá? Eles são pessoas que vieram pelos estudos de ilhas daquela região ali da Grécia e vieram via marítima e se alojaram ali exatamente no litoral, de frente para o mar Mediterrâneo. Então, até a palavra filisteu deriva da palavra Philistines, tá? Se você for estudar, deriva de filisteus, tá? Então, o imperador, acho que Adriano, lá em 130, 140 depois de Cristo, com raiva, ele mudou o nome de várias cidades e começou a chamar Israel de Palestina, tá? E até hoje muitos tapados da cabeça creem nisso, tá? Então esse povo lá, eles foram doutrinados com um ódio mortal, com uma raiva diabólica, infernal. Qual o objetivo? Nosso objetivo, nós não queremos a terra, pegar uma parte da terra, e já ofereceram várias vezes desde maio de 1948. O tratado chamava Transjordânia, ainda quando estava na mão da Inglaterra, que dominava toda a região na época, quando eles voltam para lá. Não, eles querem matar e matar e matar de todas as maneiras possíveis. E essa doutrinação é tão infernal que eles, se você fala desde 2 anos de idade e o cara chega a 17, 18 anos, ele crê que se ele virar mártir, ele vai chegar lá, vai ter 72 virgens para ele no paraíso. Para vocês verem que absurdo que é esse negócio que está acontecendo hoje. Outra coisa, nada vai parar esse terror, porque não é só Gaza, é Cisjordânia, tá? Tudo isso foi um plano muito perverso, maldoso dessas nações que dominavam ali quando Israel volta para lá, tá? E eles deram, por exemplo, Jerusalém, a cidade que Jesus nasceu, eles deram tudo para os jordanianos, para os árabes, tá? O lugar onde ficava o primeiro e o segundo templo deram para os árabes, entende? Então, parece que tudo foi feito de um jeito para causar muito mal para os legítimos herdeiros daquela terra, pois quem deu não foi rei nem imperador nenhum, foi o próprio Deus. Bem, gente, eu fico triste porque eu não vejo as pessoas se levantarem. Eu acompanho desde antes do início dessa guerra terrível de 7 de outubro de 23, já um ano antes ou mais, Deus já vinha pondo no meu coração para me acompanhar diariamente as notícias de lá, do Oriente Médio. Eu estudo geopolítica de um modo muito amplo, mas muito mais especificamente lá do Oriente Médio. Ó Senhor Jesus, nós temos que orar por esses pais, essas mães, essas esposas, esses maridos. É um povo em luto, barbaridades. O que eles fizeram essa semana com a família Bibas é uma coisa que chocou até a própria ONU corrompida, também cheio de gente que não vale nada. Aquilo lá para mim, vai ser o lugar onde a pedra vai ser jogada e vai afundar no mar. Esse é assunto para outra hora. Mas, terrível, terrível. Por que matar duas criancinhas pequenas, tá? E a mãe? Duas criancinhas bem pequenininhas, eu acho que um de 4 anos, o outro não tinha completado nenhum ano. Por que isso? Quanta maldade, quanta coisa. Então, como eu falei, isso não vai parar, irmãos.
Isso vai até a volta do Senhor. Isso também nos mostra como está próximo esse grande dia do Senhor, tá? Então, o Senhor está trabalhando, Ele está trabalhando em toda a igreja na terra e também com o seu povo pré-eleito. Para alguns que fazem maior salada, maior confusão e dividem Deus e a Bíblia em um monte de caixinhas e de gavetinhas intermináveis, tá? Precisam ler mais a Bíblia, precisam estudar, precisam pedir que o Espírito Santo ensine a palavra para eles, entendeu? Em vez de ficarem falando um rio de besteiras, tá? Leiam o extraordinário capítulo 11 da carta de Paulo aos Romanos. Nós precisamos entender uma coisa. A partir da morte de Jesus, o que Deus fez? Jesus uniu Israel com a igreja, tá? De uma maneira indivisível, inseparável. Não tem mais como a gente separar isso aqui, ó, não tem. Judaísmo e cristianismo passou a ser uma coisa só, apesar de existirem muitas diferenças, tá? Israel e a igreja passou, Deus olha hoje da terra, ele vê um povo. O que é que acontece quando Jesus morre, entrega o seu espírito? O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Não é só o lugar onde o sumo sacerdote da tribo de Levi, uma vez por ano, entrava por debaixo daquele véu e aspergia sangue sobre a tampa do propiciatório, em cima da Arca da Aliança. Não, rasgou tudo, porque tudo aquilo eram figuras de Cristo e da sua obra, tá? Então, por que ele segurou a semana de 7 anos restante da profecia na mão dele? Porque vem esse tempo onde Paulo explica nesse capítulo 11 e está em todo o Novo Testamento. Deus, o plano dele era a salvação, primeiramente era para Israel, porque as promessas eram para eles e para os patriarcas, tá? Desde lá do começo, em Abraão. Mas, por causa da recusa, da dureza de coração, isso se espalhou. Hoje eu vejo a igreja louvando, exaltando, clamando Maranata, né? Vem Jesus em todas as nações da terra, tá? Mas precisam se cumprir a cada profecia que esses santos homens do passado profetizaram, tá? Então eu vou ler aqui para vocês, aí eu peguei um capítulo só, tá? Também não vou ler ele inteiro. Joel, capítulo 2. Agora fiz questão de pôr ali do lado da onde está escrito Joel, tá? Eu pus o quê? Joel, ele profetiza mais ou menos 920 a 830 antes de Cristo. Não sei se essa data, assim, eu peguei de um arquivo que eu tinha aqui, de muita coisa que eu estudo sobre cronologia. Mas ele vem antes de Isaías, tá? Antes de Jeremias, antes de Ezequiel, entendeu? Ele está para trás desse tempo. Ainda não tinham sido tomadas as 10 tribos do norte pela Assíria, e lá na frente que vai acontecer o cativeiro babilônico. Então, presta atenção, começa falando, tocai a trombeta, capítulo 2, hein? Aí a gente precisa entender, tem muita alegoria com gafanhotos, tal, tem coisas que sim estão relacionadas com o cultivo, com as plantas, com as pragas, mas o que Joel está falando aqui nesse extraordinário capítulo 2 e 3 é sobre os nossos dias atuais, é sobre hoje. Então presta atenção, ele fala, tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra. Vocês estão entendendo? Ele não está falando trema Israel, trema o Egito, trema vamos dizer, o Catar, o Líbano, a Síria, não, trema todos os moradores da terra, os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Veja bem, isso há 3.000 anos atrás, tá? Dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como
a alva espalhada sobre os montes, porque grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo. Ah, Senhor, nem depois dele haverá anos adiante de geração em geração. Diante dele um fogo consome e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Então, olha que tremendo. 1000 anos antes de Jesus, esse profeta estava falando o que esse Senhor dos Exércitos vai fazer agora. Eu vejo tanta entrevista de judeus messiânicos, não messiânicos, rabino, cristão, e por que eles não proclamam todas as extraordinárias promessas que vão se cumprir agora para esse povo do qual nós estamos unidos e não tem mais nada que nos separe deles? Né? Deus hoje olha e fala, os meus santos, os meus eleitos, os meus escolhidos, de 2000 anos para cá, não pense em você que os judeus se converteram e entraram pelo sangue de novilha vermelha. Não. Todos que entraram para a salvação inteira entraram pelo precioso sangue de Jesus, tá? Desde aquele momento que ele morre na cruz, tá? Então, eu vou pular aqui, ó, verso 6. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Vamos para o verso 10. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão. Vocês estão vendo? É exatamente o que fala no 6º selo de Apocalipse, é o que fala no sermão profético de Jesus. O sol vai apagar a lua, vai escurecer, as estrelas vão sumir do céu. Ele fala que as estrelas retirarão o seu esplendor, tá? O Senhor levantará sua voz diante do seu exército, tá? Esse é o Senhor dos Exércitos, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, né? Então, por um lado, ele será o grande dia do Senhor, maravilhoso, majestoso, glorioso para aqueles que esperam, para a noiva, para a igreja, tá? Mas será terrível para esses que não param de atacar e vão continuar atacando até a volta do Senhor, tá? E no final ele fala, e quem poderá suportar? Isso está lá, leiam lá o 6º selo. Os homens se escondem nas cavernas, dentro dos montes e falam, caí sobre nós, porque chegou o dia deles, né, de Deus e de Cristo, e quem pode suster-se? Então é exatamente esse tempo. Joel está profetizando coisas que vão acontecer 3000 anos na frente dele, pelo poder de Deus. Ainda assim, agora mesmo, verso 12, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade, se arrepende do mal. Depois, verso 15, repete de novo, tocai a trombeta em Sião. Eu estava falando essa semana, no último vídeo, que faltam 3 festas do 7º mês, tá? O primeiro mês é o mês de Abib, mês de Nissan. Primeira festa solene é a Páscoa, no dia 14 desse mês de Abib, tá? Então, o terceiro mês veio o Pentecostes. Jesus já cumpriu essas 4 festas, agora ele vai cumprir festa do Yom Kippur, do perdão, festa das trombetas e festa das cabanas, tá? Que é dos tabernáculos, tá? Porque tem tudo isso, está tudo lá em Levítico. Quem quiser vai, estude, procure e se interesse, tá? Jesus não anulou nada do Velho Testamento, ele aperfeiçoou, ele aumentou, ele deu uma nova luz, né? uma renovação de tudo, né? Trazendo para a sua graça, para a sua grande misericórdia.
Então, tocai a trombeta, em Sião santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação e ajuntai os anciãos, congregais as crianças e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem o sacerdote e ministro do Senhor entre o alpendre e o altar, digam, poupa o teu povo ao Senhor. Não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios não dominem, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Cadê esse Deus que vocês falam tanto? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. A gente precisa entender uma outra coisa. Esse chorem os sacerdotes, está lá em Zacarias, o Senhor vai tirar o véu e eles vão ver que mataram os seus antecedentes, mataram o Messias há 2000 anos atrás, o Cristo, o ungido, né? O rei que irá governar não só Israel, mas irá governar toda a terra, tá? Então ali é o final da grande tribulação, haverá um grande pranto, tá? E trombetas vão ser tocadas nesse período, essas 7 trombetas de Apocalipse, tá? 7 trombetas, tá? Então, o Senhor também vem com milhares e milhares de anjos, que a Bíblia fala com forte clangor de trombetas. Não tem nada de misterioso, de arrebatamento secreto para os vencedores, tudo isso é uma palhaçada. Tudo isso é carne, tudo isso é morte, sabe? Vai ser algo muito forte, todo olho verá e todo ouvido ouvirá, porque a terra vai estar em escuridão, em trevas, em frio, como fala Zacarias, porque não vai ter sol. Então aí vem o Senhor como a luz do mundo, como um trovão que rasga todo o céu do Oriente ao Ocidente, tá? Agora imagine milhares e milhares de anjos tocando trombetas e o Senhor num cavalo branco com um manto tinto vermelho de sangue. Que coisa tremenda, sabe? O judeu precisa, o Israel de hoje precisa olhar para isso. O primeiro-ministro, as pessoas do lado do parlamento dele, eles precisam proclamar isso. Nós temos um Senhor e Ele ainda continua vivo, suas promessas não vão falhar. Nós temos um Senhor, o nome dele também é o Senhor dos Exércitos. E isso deve ser proclamado em toda a terra. Ó Senhor Jesus, sabe? Eu fico triste porque a gente olhando para essa linha profética, que é uma linha profética, tá? Que segue, nós estamos bem no finalzinho dessa linha, que segue o quê? Até a volta dele, tá? Então, o Espírito Santo tem dado uma compreensão maravilhosa para a igreja, para os que estão focados, alinhados com Deus, o quê? Aonde nós estamos nessa linha? Aonde nós estamos? Tá? Porque, como eu já falei, são duas coisas: a gente olhar para as coisas que estão acontecendo na Terra e olhar para as profecias inerrantes, infalíveis, e o Espírito Santo nos mostrar: olha, vocês estão aqui, eu estou aqui, esses são os meus passos, esse vai ser o meu mover, o meu agir, e Deus está fazendo isso. Aleluia. Então, para finalizar aqui, e o Senhor respondendo disse ao seu povo, verso 19: Eis que vos envio trigo, mosto, azeite, deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Então, aqui já é depois do Senhor cumprir tudo que ele vai cumprir num curto espaço de tempo, depois que ele coloca os seus pés no mesmo monte de onde ele subiu, tá? Não temas, ó terra, verso 21, regozije-te e alegra, porque o Senhor fez grandes coisas, tá? Então, eu estou pulando aqui para não perder muito tempo. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor, vosso Deus, Israel físico, não Israel espiritual, como já escutei gente falando absurdos para mim, entendeu?
Jesus vai reinar 1000 anos nessa terra de Israel, em Jerusalém, tá? E ali ele vai governar as nações com cetro de ferro, e a gente precisa entender também o que quer dizer isso, e os santos reinarão com Cristo, tá? Eu louvo ao Senhor, porque apesar das minhas limitações, eu consigo andar, eu consigo descer, pegar meu carro, sair, mas eu tenho muitas sequelas do acidente. Mas eu louvo o Senhor, porque os meus talentos, eu continuo pregando o evangelho de uma maneira muito forte, poderosa, até hoje, vou pregar até o final, quando eu saio para a rua. Essa semana teve um dia que eu saí, em todo lugar que eu entrei, eu proclamei a glória do Senhor com a maior naturalidade, com a maior liberdade, sabe? E que coisa tremenda isso, sabe? Cheguei no final do dia aqui, eu falei para minha esposa, falei, nossa, hoje onde eu pus o pé, essa fonte jorrava. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, eu vou também começar a fazer uma série que eu falo de vídeos falando sobre isso. Quem irá defender Israel? Quem irá socorrer? Quem irá livrar? Quem é o Deus de Israel? Né? E a gente precisa citar, proclamar, porque tudo isso é vitória, já é como eu falo, se não existisse o Novo Testamento, tudo que vai acontecer na terra e para o seu povo, que começa com eles, depois nós somos inseridos. Como? Numa tradução chama a gente de zambujeiro, noutra tradução chama a gente de oliveira brava. Tá? Então nós somos inseridos na mesma oliveira onde está Israel. Quem é a raiz? Quem é essa oliveira? É Deus. Tá? Então todas as bênçãos, todas as promessas de Abraão, vamos pegar de Abraão até Davi, também são minhas, também são nossas. Por quê? Porque nós estamos todos ligados no mesmo Deus, e quando isso acontece, nós somos participantes de todas as grandes promessas de Deus, tá? E nós somos um com Israel, tá? Quem não consegue ver isso, dobra o joelho e ora. Mas é isso, gente. Aqui, ó. Faltou uns versículos aqui, ó. Verso 30, mostrarei prodígios no céu, presta atenção, e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Isso está nas 4 primeiras trombetas que eu falei agora no último vídeo, tá? Daria para falar muita coisa, mas as pessoas tenham paciência quando aqueles que forem ouvir, né? Outra coisa, quem for ouvir, que Deus abençoe grandemente. Agora, como eu falei, peça, antes, quando você for ver um vídeo, abra a tua Bíblia, né? Ora antes de ver, fala, Senhor, me dá discernimento, Senhor, me dá visão, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, me revela a tua palavra, Senhor, me cobre com o teu sangue precioso. Nós precisamos ter uma santa reverência diante da palavra do Senhor, tá? E que é o próprio Senhor, né? Então, ó, isso aqui, ó, e mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue e fogo, tá? A primeira trombeta é uma montanha com sangue e fogo que cai sobre uma terça parte do verde na terra, não sabemos qual lugar, tá? Aqui repete de novo, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ó Senhor, aleluia, que para nós será o grande dia do Senhor. Será as bodas do Cordeiro, será o nosso encontro com o nosso Salvador nos ares, numa fração de segundo, num abrir e fechar de olhos, né? E para finalizar esse capítulo, ele fala, há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Aqui no Monte Sião está se referindo ao monte do templo, né? Mas tem gente que fala que esse Monte Sião pode ser entendido com uma visão mais ampla, mas aqui ele está falando do Monte Sião. Em Jerusalém haverá livramento, né?
quem cercou, fortificou e morou 30 anos, reinou 30 anos em Jerusalém, que era chamado de Jebus, de Salém, foi o rei Davi, né? Então haverá livramento, assim como disse o Senhor entre os sobreviventes, aquele o Senhor chamar. Aleluia. Fiquem na paz e orem por Israel. A Bíblia fala, orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos todos que te amam, né? Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Fiquem na paz. Vou fazer outros vídeos.